Faz, é. Mas vamos conversar aqui com o doutor Luciano, mas não é o Ribeiro, o juiz da primeira vara que ouve a gente. Sua música, juiz, doutor Luciano Ribeiro, tá preparado aqui, viu? É no baú de hoje, né? No baú de hoje, viu? Pode perder o final do programa, doutor Luciano. Pode perder. Mas aqui é com o doutor Luciano, delegado aqui de Alagoinhas. Doutor Luciano, bom dia, doutor. Bom dia a toda a equipe. Bom dia. Nosso ínclito amigo, doutor Paulo. Gostei dessa Obrigado. Ínclito, rapaz. Gastou o Ele português. veio com notícias alviçareiras. Eu tenho que contribuir com a população nesse momento cultural aqui. Tá ouvindo um programa com Gostei. dicionário do lado. Da cara. riqueza da nossa língua Pois é. portuguesa, né? Não tenha dúvida. Quer dizer nobre, grandioso. Aprendi, ínclito. Excelência. É. Bom. né, Ouvir um magistral. elogio desse cedo é muito bom. Doutor Luciano, foi ontem, antes de ontem, né? O doutor Luiz Ribeiro. Luciano Ribeiro, Foi ontem. juiz, foi ontem. E antes, na semana passada, o comandante do 4º Batalhão, o coronel, como é o nome dele, do coronel? Moraes. É Reginaldo Moraes. Reginaldo Moraes. Eu fiz a mesma pergunta. Eu disse, comandante, eu fiz uma pergunta ao doutor Luciano, se a gente estava perdendo a guerra contra os bandidos, contra o crime. Eu disse a ele, eu fiz a mesma pergunta ao doutor Luciano. Disse, eu sei que ele deve ter respondido que não, nós não estamos perdendo. E aí, Luciano, como é que continua? Essa pergunta já foi feita no momento anterior que eu tive aqui. Foi. E a gente concluiu assim que algumas batalhas estão perdidas, né? Bom, Algumas agora batalhas. sim, algumas batalhas. Mas nós continuamos ainda aquele soldado encorajado, aquele soldado vibrante, Motivado também, motivado e com a nossa missão ainda à frente, que é realmente fazer frente ao avanço da criminalidade e diminuir a criminalidade. Por isso que a gente vem discutir aqui o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, Sim. que precisa do conhecimento da população discutindo esses assuntos e precisa de um apoio de toda a população brasileira para fazermos frente ao Congresso Nacional, porque as mudanças são necessárias. Essas mudanças na legislação penal e processual penal precisam acontecer. E eu sempre trago aqui muitos exemplos do que nós, agentes do Estado, perdemos em algumas batalhas porque temos uma legislação ultrapassada, uma legislação que não nos fortalece, uma legislação que facilita muito a vida da criminalidade. Então, por isso a gente vem, nesse momento aqui, né, estender a nossa opinião, conversar com a população sobre isso, porque a gente tem visto que em todos esses movimentos sociais, não só aqui na Europa, na América também, a opinião pública faz uma diferença capital no momento do voto lá do parlamentar. E esse projeto anticrime Sérgio Moro, ele precisa do apoio da população. Mas, doutor, é necessário que ele seja aprovado. Luciano, e vou começar com uma vai frase. Vai ser vetado uma Vou parte. começar com já uma frase. Já está a notícia que Bolsonaro vai vetar uma poderosos têm facilidade de obstruir as investigações. Não, o Bolsonaro vai vetar e deveria vetar na íntegra esse projeto de lei aí do chamado abuso de autoridade, né? Isso. Que já foi votado, já passou eu acho que no Congresso Nacional, já foi para a apreciação do presidente da já está para sanção. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu me prometi a ela, viu, rapaz? Antes de ela entrar na sala de aula, a Maria Eduarda. Maria Eduarda é uma garota, é uma adolescente, 14 anos, Luciano, e ouve o programa. E isso, com certeza, Maria Eduarda vai ser diferenciada mais adiante, de uma menina bem formada, sabe discutir assuntos, porque ouve o programa Primeira Mão. Um beijo para você, Maria Eduarda, filha de Emerson. Um beijo para você. Mas, doutor, veja bem. Eu começo com a seguinte frase: é bom a comunidade prestar atenção no conteúdo. Os poderosos têm facilidade de obstruir as investigações. Essa é a frase do italiano Vittorio Paradio. Paradio. Muito bem. Entendeu? Luciano, também uma notícia ruim, não para a Polícia Civil, mas para a Polícia Militar, que já está em curso um projeto, um decreto do governador Rui Costa, que os praças,
no caso da Polícia Militar, vão ter que se aposentar a partir de 60 anos. 56 atual, vai para 60 anos. Não tem muito a ver com a sua pasta, mas isso, o que é que vai acontecer com a Polícia Militar? Eu sei que o senhor não tem nada a ver com a Polícia Militar, mas são parceiros. O que é que pode acontecer com essa tropa de praças? Agora, meu amigo, é 60 anos para se aposentar do governador Rui Costa. Eu acho que a questão ela tem que ser resolvida dentro do plano científico, né? Nós somos parte de uma profissão que tem um desgaste físico, um desgaste emocional muito alto. Emocional, então, com certeza. Nós precisamos da aposentadoria especial, aposentadoria diferenciada. É como você determina para um mineiro se aposentar, se eu não me engano, com 15 anos de idade, ou um mergulhador profissional se aposentar com 12 anos de idade, não, de profissão, né? Então, a questão que tem que ser olhada para a atividade policial, essa questão que vai ser determinada pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pela área médica. E identificar, isso daí já é bastante comum, os resultados aí de depressão, de suicídios e de mortes no exercício da atividade, né, que determina que seja dado um tratamento especial. Então, tem que ser um prazo diferenciado. Nós comentamos não ontem. Deve passar essa Será? situação. O governador, né, tem um rolo compressor, tem maioria, né, ampla, né, na Assembleia. Mas, doutor Luciano... Eu vou trazer um caso aqui, um caso prático de Alagoinhas. Para não dizer assim que eu estou viajando numa ideia que não pode ser aplicada. Essas ideias das mudanças do pacote anticrime do Sérgio Moro precisam ser aplicadas. O Brasil precisa ter força de combate à criminalidade. E nós não estamos tendo, por falta de uma legislação que empodere o Estado. Volto a repetir, nós temos uma legislação moderna, avançada, que é a Lei Maria da Penha, que traz resultados fantásticos. E uma das vantagens e das riquezas da Lei Maria da Penha é que ela empoderou os agentes do Estado no combate ao criminoso da prática da violência doméstica. Ela empoderou o juiz, ela empoderou o promotor, ela empoderou o policial. Tanto é que hoje, com a mudança recente, nós podemos decretar as medidas protetivas de urgência e efetivar a proteção da vítima. É isso que nós, agentes do Estado, queremos em relação à mudança, à legislação que se apresenta aí com o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. É isso que nós queremos. Maior força de atuação prática e efetiva contra a criminalidade. Por exemplo, Jailton de Frias Santos, conhecido como Jai ou Cara de Pau. Meu Deus. Cara de Pau porque no dia... Eu vou dar o histórico dele aqui. Ele foi preso recentemente porque empunhou uma arma de fogo 6h30 da manhã no pescoço de uma professora. Rapaz. Né? 6h30 da manhã no pescoço de uma professora aqui em Alagoinhas e subtraiu dela o seu carro com todos os pertences dentro. Com todos os pertences dentro. É essa criminalidade que a gente quer uma legislação mais forte e que a gente quer efetivamente que esse criminoso violento ele fique preso por mais tempo. Não pode conviver com a sociedade. E ele tenha reduzido a sua progressão de regime, ele tenha reduzido os seus benesses, porque os direitos e garantias da coletividade de Alagoinhas estão sendo violados diuturnamente por essa criminalidade violenta e nós do Estado, por causa de uma legislação fraca, ficamos de mãos atadas e temos que conviver com a colocação dessa mesma clientela em liberdade em tempo breve, em tempo mais rápido possível. Eu vou trazer o exemplo do Jailton de Frias Santos para a gente fazer essa reflexão em cima da necessidade dessas mudanças. Isso aconteceu no dia 26 de agosto, 6h40 da manhã. Agora de 2019. Mas veja o que aconteceu com ele. Em 10 de maio de 2018, ele saiu de casa com um capacete debaixo do braço e falou: vou às ruas, pegar uma moto destravada e vou furtar essa moto. Meu Deus. E assim o fez e foi preso em flagrante. Em maio do ano passado ele foi preso em flagrante. Então, está provado aí que é um criminoso habitual, quanto mais, que já responde a processos.
Então ele tem que responder, Quer dizer, foi preso e solto. ele tem que responder por todos os seus crimes preso. Preso. A sociedade não aceita isso, mas é bom que a gente explique, doutor Luciano, porque não é esse negócio de polícia prende, justiça solta. Não é bem assim. O problema é que a lei é que está errada. E por causa desse crime, em maio de 2018, rapidinho ele foi colocado em liberdade. Pois é. Rapidinho ele foi colocado em liberdade. Muitas vezes hoje na própria audiência de custódia, que acontece 2, 3 dias depois da prisão. Já foi colocado em liberdade. E aí o que aconteceu com ele? Em agosto de 2018, ainda, ele se reuniu mais 2 elementos, Arlen dos Santos Jataí e Jerick Alisson Santos da Anunciação. Em 8 de agosto eles foram presos. O Jailton, né, o cara de pau, o Jai, foi preso com essa quadrilha, porque no dia 5 de agosto eles assaltaram um veículo lá em Iambupe, dia 5 de agosto. Dia 7 de agosto, eles fizeram mais assaltos aqui em Alagoinhas. E para nossa surpresa, há uma semana atrás, Jailton foi colocado fora do sistema prisional. Ou seja, ele cometeu o crime em maio, furto qualificado da moto, né? No seu termo de interrogatório, ele confessou, eu saí de casa com o capacete e falei, vou roubar uma moto Ele hoje, mesmo disse. Vou encontrar uma moto destravada nos estacionamentos Agora, doutor da Luciano, cidade e vou roubar. Uma pergunta. E vou furtar. A gente tem falado aqui, e o senhor já deu aí vários exemplos, da questão da impunidade, né? Prende, a justiça solta por causa da lei, né? Que é omissa. Mas às vezes também, Caio, deixa eu lhe interromper, às vezes a forma do ouvir, né, o suspeito, um erro, doutor Luciano. Eu sei que se eu fazer não vai ter erro, mas tem gente que faz alguma coisa, o advogado aproveita e o juiz diz, bom, o que é que eu posso fazer? Aproveita porque a legislação é cheia de brechas, a legislação ela é fraca, ela é impotente para manter preso essa criminalidade habitual. Isso que o ministro Sérgio Moro, né, traz dentro dessa reforma, desse projeto anticrime, para que essas pessoas elas vão permanecer presas, Sim. né, até cumprir totalmente, integralmente a sua pena. A progressão do regime para elas, que é um direito, né, previsto lá no artigo 5º da Constituição, a progressão do regime vai acontecer, mas de uma forma mais rigorosa. Sim. Por quê? Porque ele já provou que é um risco para a ordem pública, que é um risco para toda a sociedade, porque tem como profissão a criminalidade. Claro, você ia fazer uma pergunta? É isso, a minha pergunta é a seguinte, como é que esse projeto do Moro, ele modifica essa situação aí de prender e soltar, a questão das brechas, como é que a lei, para que as pessoas entendam, o que é que esse projeto de abuso da autoridade traz de novidade? Abuso Não de é um autoridade. projeto... Não é um Ou projeto... abuso de autoridade não, projeto anticrime. 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 Mas vocês entenderam o que aconteceu com o Jailton? Sim, o cara de pau, entendi perfeitamente. E mesmo depois desses todos inquéritos, né? Confessou, ele confessou. Não, e esses inquéritos concluídos, encaminhados à justiça, com pedidos de prisão preventiva e tudo mais, para nossa surpresa, ele já estava solto. Mas o juiz há não uma errou, semana não, atrás. doutor? O juiz não Há errou, uma não? semana atrás. O juiz não cometeu um erro nisso, não? Claramente. É porque nós temos uma lei de 2011 que diz o seguinte, está na lei, pô. Então a gente tem que mudar essa lei. Sim. Né? Eu falo sempre aqui, e sempre tenho isso em mente, um programa de segurança público é um programa de sucesso. É um programa, né, feito por muitas mãos. É um programa coletivo. Então nós temos aí, nós temos que trabalhar no país a chamada responsabilidade social e institucional. Então você tem a equação da criminalidade, tem muitas variáveis. Então você tem OAB, tem responsabilidade nisso daí. Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Congresso Nacional, né, as autoridades. Quem vai resolver? É um pacto coletivo de segurança pública. Então nós temos que mudar muitas posturas. Por exemplo, o senhor está perguntando se foi erro do juiz, né? Sim. Por exemplo, nós temos uma jurisprudência nacional
uma jurisprudência nacional que vem no movimento há muitos anos chamado do garantismo. Garantismo isso. jurídico. Né? Eu quero garantismo, mas eu não quero garantismo para a minoria da criminalidade. Eu quero um garantismo para a maioria da coletividade. Sim. E a gente não pode conviver numa cidade pequena como Alagoinhas, por exemplo, e aí a gente fala de responsabilidade institucional, a gente não pode conviver numa cidade de Alagoinhas com uma comarca que não tem juiz titular na vara crime. Então, por exemplo, o senhor perguntou se teve um erro, Sim. né, do judiciário aí, mas nós temos problemas no judiciário, como, por exemplo, a falta do juiz titular para acompanhar de perto toda essa criminalidade, conhecer melhor quem são esses indivíduos, conhecer a realidade, né, se sentir muito mais responsável pelos resultados que nós temos. Então, se eu venho aqui falar de estatísticas criminais, o judiciário tem que se sentir responsabilizado também. Sim. Né? A sociedade civil organizada tem que se sentir responsabilizada. A OAB tem que se sentir responsabilidade. Então, nós temos uma jurisprudência que não faz a força, né, contra essa criminalidade. Porque se a criminalidade está avançando, essas variáveis que eu falei, que compõem a equação contra a criminalidade, em algum momento deixaram de funcionar de forma forte. Não é só a questão do resultado da polícia militar ou da polícia civil que vai fazer frente à criminalidade. Mas, por exemplo, se eu tenho um juiz, ou se eu tenho uma justiça, uma jurisprudência que entende realmente que os direitos e garantias da criminalidade devem preponderar em relação aos direitos e garantias da sociedade, da coletividade, eu vou ter um problema nessa balança. Isso vai me dificultar. Sim. Né? Então, por exemplo, fora esses, teve outros crimes que eles cometeram e já estavam em processo. Então, a jurisprudência deveria ser mais forte, né? Mais dura com esse tipo de criminoso habitual. Efetivamente, Jailton de Frias Santos não era para estar em liberdade. Não. Então, se a justiça mantivesse ele preso, porque tem provas e processos de ações extremamente graves, extremamente violentas contra o cidadão, praticadas por ele, se ele tivesse preso, essa professora não teria passado esse trauma, esse terrorismo, que é ter uma arma. Ele pegou o cano da arma e forçou no pescoço dela. Ela jamais vai esquecer. Forçou no pescoço dela. Mas se for esperar, rapaz, é jurisprudência do STF, do jeito que tá. Mas o doutor Luciano tem esperança. Não, a esperança é o projeto, que é uma lei. A esperança é o projeto. É o projeto. O projeto está aqui. É por isso que eu pergunto do projeto, porque o projeto amarra, Haroldo. Deixa eu mudar o assunto. Olha o projeto. Aí que eu falo de responsabilidade pacote criminal. Mesmo, né? Eu tô vendo aqui, ó. É um pacote. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, com sede em São Paulo, que é formado por advogados, por isso que eu chamo a responsabilidade institucional da OAB. Porque se a gente cria uma doutrina, quem escreve a doutrina? Os juristas. Majoritariamente são os advogados. O juiz vai escrever a jurisprudência influenciada pela doutrina. Fontes de leis que nós conhecemos, fontes de lei, doutrina, jurisprudência, direito comparado, fontes do direito, né? E a própria lei. Os costumes, os usos e costumes. Então, por exemplo, saiu o pacote anticrime. Aí a OAB, através do IBCCRIM, o IBCCRIM pode estar ligado diretamente ou não, mas é por advogados criminalistas. Instituto Brasileiro. Já lançou aqui um livro que foi encaminhado para todos os congressistas, mas na análise do anteprojeto de lei, o que ela coloca sempre aqui, ó? Você pode ver. É uma avaliação superficial, mas com as seguintes conclusões: medida inconstitucional extremamente inoportuna, medida inconstitucional, medida inconstitucional extremamente inoportuna, medida inoportuna, medida inconstitucional, medida inconstitucional, medida inoportuna. Ou seja, está contribuindo no combate à criminalidade esse posicionamento? Ao contrário. Não. Agora, critique o projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro. Critique. Agora, apresente um projeto anticrime alternativo. Apresente um projeto anticrime alternativo.
porque já analisei tudo e aprovo ipsilíteres, na sua completude, porque é um homem sério, responsável, é um técnico que tem uma preocupação, uma responsabilidade social incrível com esse país e que quer mudar essa realidade contra a criminalidade. Da mesma forma, podemos citar a posição do governo do estado do Rio de Janeiro. Ele já decidiu de que lado ele está. Ele está a favor dos policiais, ele está a favor da sociedade e ele está contra a criminalidade. Ele já decidiu uma posição. É isso que nós precisamos. As ações de segurança pública eficientes, elas precisam de posições institucionais. Você quer criticar o pacote anticrime? Você critique. Agora apresente uma alternativa melhor do que aquilo que você está criticando. Contra a criminalidade. Mas esse projeto aprovado não corre o risco de ter uma chuva de ações de inconstitucionalidade no STF? Você não acha que vai ter aí um... Quem vai dizer se é inconstitucional ou não é o STF. Não é o advogado. Porque o advogado escreveu esse livro e vai distribuir para todos os congressistas e nem que um vão deputado, votar esse projeto. Vai dizer o quê? Ele quer defender o peixe dele. Qual é o peixe dele? Uma legislação frouxa que facilita o trabalho dele para colocar o criminoso em liberdade. Se você for... Alô, doutor Juraci, que ouve a gente. Doutor Juraci. Pode, né, ligar para aqui. Paulo Pito. E o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, ele enfrenta três questões. Primeiro, recrudescer, endurecer, retirar determinadas benesses de criminosos habituais, como, por exemplo, o cara de pau, Jailton, né? Tirar essa aplicação desses benesses, dificultar mais a saída, desse pessoal. Manter o criminoso habitual preso. Depois, principalmente daqueles que praticam crimes violentos contra o patrimônio, que é um absurdo nesse país, tá assim, uma coisa insuportável. Depois ele ataca a questão das organizações criminosas, com tráfico de drogas, quadrilha de rouba-banco, né? O senhor está esquecendo uma coisa aí no Rio de Janeiro. A milícia, viu? As milícias também. Né? Toda essa criminalidade organizada. E depois ele ataca aqueles que praticam crimes contra a administração pública, né? Que foi o escopo das ações da Lava Jato, da qual ele participou. Ainda vai dar tempo para fazer uma pergunta? São 7 horas e 4 minutos. A gente vê um comercial, doutor Luciano, 5 minutos mais, doutor Luciano. Tá bom. Daqui a pouco. E eu não só entendo necessária a aplicação desse projeto anticrime dele, como também, né, estudando o direito penal, o direito processual penal brasileiro, e nessa necessidade da gente ter ferramentas, eu enquanto delegado de polícia, enquanto policial, ter ferramentas muito mais fortes do combate à criminalidade. Eu estou propondo, por exemplo, 10 mudanças bem simples, que a gente pode até tratar aqui. Mas, doutor Luciano, 10 mudanças bem simples que precisam acontecer. Eu vou tratar de um assunto que não estava previsto. A promotora teve uma reunião, não sei se o senhor participou. O CISP. Já falei aqui do CISP. A questão que foi que o governador tem que agir com a delegacia antiga, que lá não tem condições, mas nem de trabalhar, nem de preso cumprir. Já começa por aí. O governador não acata uma decisão da justiça. Pois é. Pronto. Aí aqui não já começa por aí. Aí aqui não o mau exemplo já começa lá de cima. Mas daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. ZYS 529, 105,9. Mundial FM. Alagoinhas, Bahia. Deus em primeiro lugar. Você está na Mundial. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Infelizmente, as causas genéticas que podem levar a um infarto não são possíveis serem alteradas. Porém, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e evitar álcool e tabaco são medidas simples que podem diminuir consideravelmente suas chances de ter o problema.
Restaurante Antônios, o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios, o melhor de Alagoinhas. A Panificação Central não é apenas uma padaria. A Padaria Central é delicatessen, restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. Panificação Central fica no centro da cidade. A escola é o palco onde a promoção do saber precisa ser protagonista. Um ambiente em que o respeito, o carinho, a imaginação e a fraternidade devem caminhar juntos. Nesse contexto, a violência de qualquer tipo, em qualquer circunstância, não pode ter espaço. Coordenação, professores, pais e alunos. Manter a paz é responsabilidade de todos e de cada um. Laboratório Quality, eu e os médicos de Alagoinhas recomendam. Laboratório Quality na Praça Rui Barbosa. O momento do nascimento é um dos mais delicados e especiais para a mamãe e seu bebê. Mas antes do grande momento, muitas dúvidas surgem e entre elas está a escolha entre parto normal e cesárea. No Brasil, o número de cesáreas é super elevado. Mas você sabia que os benefícios do parto normal são inúmeros? Por ser um método menos invasivo, em poucos dias, a mãe está recuperada para dedicar toda a atenção ao neném. Pense na possibilidade. Pense no parto normal. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Ainda bem que tem HCA em Alagoinhas. Hospital de Clínicas de Alagoinhas. Pode confiar. Atenção, usuário da Zona Azul Digital de Alagoinhas. A EPARC tem um aviso importante para você. A tarifa do rotativo é pré-paga, mas caso não tenha adquirido o seu crédito antecipadamente, um dos nossos monitores deverá atendê-lo dentro da tolerância. Mas fique atento ao tempo limite em uma mesma vaga. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. A segurança de Alagoinhas ganhou novos olhares e a Câmara Municipal trabalhou para garantir mais essa tranquilidade para você. Através de emenda coletiva dos vereadores, foram destinados R$500 mil para o investimento em câmeras de vídeo monitoramento que serão instaladas pela Prefeitura em diversos pontos da cidade. Um grande reforço para não perder a sua segurança de vista. Câmara Municipal de Alagoinhas, mais perto de você. Está no ar o programa Economia Todo Dia. Confira as dicas para economizar nas compras do material escolar e ter sempre dinheiro no bolso. A cada ano letivo, os pais se preocupam com os gastos com o material escolar dos filhos, já que os preços estão cada vez mais altos. Pesquisar os preços é essencial para obter um produto mais barato. Outra maneira de economizar é se juntar com outros pais e comprar em atacado. Tente reutilizar materiais que seu filho já tem e faça as compras bem antes da volta às aulas, quando os itens são mais baratos. Avalie a lista da escola e determine o que realmente é necessário. Uma última dica é evitar comprar itens de personagens famosos, porque eles são mais caros. Espero que tenha gostado das dicas. Até a próxima! Você ouviu Economia Todo Dia. Estamos de volta com o programa Primeira Mão. No oferecimento das farmácias Silva Rocha, o telefone, já sei, 34225454. Farmácia Silva Rocha? As farmácias, né, são daqui, de Alagoinhas. É isso também. São
7 horas, já são 7 horas e 11 minutos. 11 minutos. Eu vou dar, antes do Dr. Luciano, e Radiovaldo também está aqui presente, para Radiovaldo estar melhor informado, vou dar as manchetes dos principais jornais do Brasil. Muito bem. Tribuna da Bahia, CCJ do Senado aprova a reforma da Previdência e PEC paralela. Jornal Correio, taxistas adotam estratégia para disputar com Uber. Essa briga, meu amigo, não acabou ainda, viu? O jornal Estado de São Paulo, Polícia Federal já espera demissão de diretor-geral. Você tá doido pra... Radiovaldo, você tá doido pra brigar, Sérgio Moro, com Bolsonaro? Irrelevante. Jornal Folha de São Paulo, mesmo sob ataque, Moro é o mais bem avaliado do governo, já disse isso aqui na manchete, e é mesmo. Jornal Globo, reforma avança no Senado com economia de 962 bilhões de reais. Jornal à Tarde, CCJ do Senado aprova a proposta da Previdência. Então a maioria das manchetes está dando a aprovação do Senado em comissão ainda vai a plenário, da reforma da Previdência. Bom dia, amigos, estou assistindo vocês pelo YouTube. Eu estive visitando Alagoinhas e senti falta de policiais nas ruas. É uma cidade média com muitos assaltos, principalmente de celulares. E aí na Bahia tem cidades que estão assaltando até as ambulâncias. Pelo amor de Deus, onde está a polícia? Juscelino, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ouvinte assíduo. Muito bem. Então, Luciano, o que é que nós estamos falando? De pacote anticrime. E aí eu vou propor da Bahia para o Brasil. Opa! Né? Bom isso. Vamos aprovar todo esse pacote anticrime do anteprojeto de lei do ministro Sérgio Moro e vamos incrementar ainda mais isso que eu estou solicitando ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que ele dê uma proposta de projeto anticrime. Já que não é bom esse, então dê um para melhor, porque eu vou dar o nosso aqui. Opa! Por exemplo, quais são os objetivos? Propor mudanças na legislação penal e processual penal que possam empoderar os agentes do Estado. Enfraquecer a criminalidade, porque do jeito que ela está aí, Jailton se sente altamente empoderado, né? O cara de pau. Cometeu crime e está fora do sistema prisional. Isso é uma brincadeira. Diminuir a criminalidade, a gente tem que... A aplicação desses projetos tem que ser analisada estatisticamente para daqui a médio e longo prazo a gente ter a diminuição da criminalidade. Eu gostaria muito, viu? E precisa. Nós precisamos dessa qualidade de vida. E está lá no artigo 5º da Constituição. Direito à segurança, direito ao uso do seu patrimônio, pô. Sim. Como é que eu não posso ter um celular e andar nas ruas livremente? Então eu quero que fique igual a estatística de Aporá. Mandar um abraço para esse povo ordeiro de Aporá. Aporá, eu estou tendo hoje um assalto por mês. Opa! Um assalto por mês. Que bom isso. Roubo de veículo, furto de veículo, um a cada 2 meses. Mas vem aqui, é assalto, é o quê? Registro uma vez por mês? Porque tem muita gente que é assaltado e não registra crime. Não. Lá todo mundo é motivado aí conhecer o caminho da delegacia, registrar suas ocorrências. Doutor Luciano, e um a abraço penitenciária ao Dom Paulo Romeu, que rezou a nossa missa de ação de graças no dia 20... Foi dia 29, quinta-feira. De agosto. Uma missa bastante concorrida lá. As pessoas dos povoados, todos, a igreja cheia, uma missa muito bonita. Nós agradecendo lá. O nome dele é o bispo? A Deus, Dom Paulo Romeu. Dom Paulo Romeu. Nós agradecemos. E o padre Gildário também, da paróquia, né, lá no povoado de Itamira, porque estamos lá há 2 anos e lá, efetivamente, nós temos um projeto coletivo de segurança pública, onde as famílias participam das nossas ações de polícia. E o resultado fantástico é esse resultado que a gente está comemorando aqui, diminuição da criminalidade. Muito bem. Agora, doutor Luciano. Haroldo, deixa eu dar um pitaco aqui. Não é minha área essa questão de segurança, naturalmente, e um bom dia aí para todo mundo que está nos acompanhando. E está lhe vendo também. E vendo também. É claro que as ações, o fortalecimento da polícia militar, da polícia civil, eu que sou filho, irmão, tenho irmãos na polícia militar, na polícia civil, convivi muito com a polícia, né, e sei da importância do fortalecimento da polícia, das ações de inteligência, do combate ao crime organizado principalmente, enfim. Mas nós não podemos esquecer que também o índice de violência, de assalto de roubo de celular, do crime em geral, tem muito a ver com a questão social.
Ou seja, se a gente fizer o melhor programa, melhor sistema de combate ao crime e não investir em educação, não investir na geração de empregos, não investir no social, nós não vamos resolver o problema. Eu quero aproveitar para o doutor Luciano também responder. Isso eu teria que fazer, porque eu fiquei pasmo. Né, que a penitenciária de Esplanada, um deputado, posso falar o nome, ele é público, deputado Alex Lima, é contra a penitenciária que aumenta o crime. Um lugar onde tem penitenciária aumenta o crime. Estou dizendo, que bobagem é essa desse deputado, da base do governo? Não existe uma correlação entre a instalação de um sistema prisional numa determinada localidade, não existe uma relação com a questão do aumento ou diminuição da criminalidade naquela localidade. Não tem nenhuma relação. Não deve ter então, mesmo. Não. O argumento não é verdadeiro. Muito bem. O seu comentário, Radiovaldo, eu também concordo, tem muito a ver com isso. Claro. O que não pode, para você educar um povo, para você distribuir mais a renda, isso não é amanhã, isso tem um tempo. Agora, não pode enquanto vem isso, a gente não pode sair na rua. Esse argumento em relação à criminalidade também ele não é tão válido assim. Por exemplo, os crimes que mais agravam as condições de desigualdade social no Brasil e de falta de estrutura do Estado para dar melhor distribuição de renda, oportunidades, isso e aquilo, a parte social, os crimes que mais agravam essa situação no país, elas não foram promovidas por pessoas que não tiveram acessibilidade, por pessoas que não conheceram justiça social. Elas foram promovidas por pessoas que têm cargos, pessoas que têm renda, pessoas que têm patrimônio altíssimo e continuam cometendo crimes, entendeu? Eu entendo a preocupação do Radiovaldo, mas aquele discurso, quando a gente analisa o direito penal, e aí vem também, dentro de muitos argumentos que usam de um sofismo, é você pegar a roupa da mentira e vestir essa roupa e passear na comunidade como se fosse a verdade. Por exemplo, você questiona o sistema prisional brasileiro falando que lá está cheio de pretos e pobres. Se você for uma caracterização da cor da pele do brasileiro, você vai ver que nós somos 90% somos pretos. Então, como é que você quer que tenha, se 90% da população brasileira, né? Estou falando assim, não é uma coisa muito científica, mas é uma coisa que a gente sabe. De nós 6 que estamos aqui, só tem 2 brancos aqui. Pois é. Estamos em 6, né? Só tem 2 brancos. Caio e Dr. Paulo. Pois é. Então, a probabilidade de você ter um criminoso preto no sistema prisional, esse argumento não é verdadeiro, entendeu? Ô, Haroldo, deixa eu fazer uma pergunta ao nosso delegado. Eu queria ouvir a opinião dele. Caberia nesse pacote aí anticrime a inserção da pena de morte no Brasil? Não. A pena de morte e a razão do não? A pena de morte, eu tenho 10 motivos para ser contra ela. Contra ela. O primeiro motivo, o motivo religioso. Admite, né? Em alguns estados. Admite. Não é? E sendo lá uma nação de primeiro mundo, né? Eles admitiram lá de modo gratuito. Se eu vou classificar as nações em relação ao grau de desenvolvimento, eu rebaixaria essa classificação norte-americana de país desenvolvido para a última posição, porque eu não posso admitir a aplicação da pena de morte, porque o sistema é falível, e só por essa possibilidade de você decretar a morte de um inocente, eu não posso ser a favor desse tipo de sistema. Mas o Brasil já teve pena de morte. E tem ainda. Está previsto uma pena de morte paralela. No caso de guerra, né? O crime de... Ouvinte na linha, viu, Haroldo? Agora, eu sou a favor do aumento das penas. Eu aumentaria o cumprimento de pena para 40 anos ou para 50 anos, tranquilo. E a progressão também, em alguns casos, não, né? Não, a progressão ela tem que acontecer, mas com uns prazos maiores. E eu sou a favor também da prisão perpétua. A cidade de Brumado, na Bahia, tem um presídio pronto há mais de um ano. Estrutura para receber 680 presos. E não está funcionando por causa de concurso público para agentes penitenciários. É lamentável. É uma briga do Ministério Público com o governo do Estado. Outra coisa que criticam bastante, o encarceramento.
O que a gente tem que entender é que o sistema penitenciário ele tem que ser produtivo e autossuficiente. Ele tem que gerar... Nós vivemos num mundo capitalista. Sim. Então, aquela massa de pessoas ali, ela tem que produzir. Tem que produzir e tem que se autoalimentar. Mas sem penitenciária não dá, né? A conta é alta. Agora, eu não posso, como aconteceu em 2011, né? Aplicar uma legislação no país porque eu não estou podendo pagar a conta dos presos. Então eu vou botar os presos todos na rua. Brincadeira. Tem alguém na linha? O preso é um criminoso que está causando um mal social. Pois é. E precisa ficar preso. Então apresentem, os críticos apresentem alternativas mais eficientes. Alô? Que combata a criminalidade. Pois não, bom dia. Bom dia, Rodoazzi. Pois não, Jacilena. Que estão aí no estúdio. Bom dia. Primeiro, doutor Luciano, eu queria discordar do senhor quando o senhor fala que aí no estúdio tem 2 brancos. Nós não temos raça pura no nosso país. A raça é miscigenada. Mas não foi bem assim. Mas tudo bem, vamos embora. Pela cor da pele. É, a cor da pele. Só pela cor da pele. Mas se olhar o tamanho dos lábios, o nariz e por aí vai, são características de arianos miscigenados. Engraçado como isso é conveniente. Na faculdade eu dizia que eu era pardo, o pessoal dizia, não, você é branco. Você é branco. Uma briga, você tá querendo se aproveitar disso? A cota, né? A cota. A cota é uma briga, rapaz. Vamos lá. Isso aí é uma discussão longa, porque a cor parda, pra mim, ela não existe. Mas, também enfim, pra mim, não. Mas, negro enfim, é negro. Parda não existe essa cor, não. Pois nunca vi, nem no lápis de cor, a cor parda. Nem eu. Vamos lá, mas assim, doutor Luciano, são 2 pontos que a gente não pode deixar de discutir. O Radiovaldo puxa aí essa questão das escolas, dos negros, do social, né? E a gente sabe que nós temos aí, já no mundo, uma geração que está perdida, né? É essa geração da qual o senhor relata aí, de vários casos, né, que tem aí audiência de custódia e é colocado logo em liberdade. Essa geração está completamente perdida porque já está no mundo das drogas, no mundo do crime, dos assaltos, dos roubos, dos furtos e por aí vai. Mas nós temos uma geração que está chegando. E se a gente não cuidar, como a gente descuidou da geração que está perdida, nós vamos ter muito mais problemas. Porque nós vamos ter que abrir mais presídios, né? E as escolas elas vão diminuindo, porque você observa o seguinte, se você chegar em todas as escolas do turno vespertino, existe uma evasão generalizada, né? Então existe também um estudo de que as escolas do turno vespertino, elas têm aqueles alunos que já não estão mais com vontade de estudar, que já chegam, né, com a série de fatores e a evasão nesse turno é maior. Então, se você não investe como efeito cascata, vamos aqui para a nossa cidade, o que é que a ação social, junto com a polícia, eu sei que a polícia militar tem um programa muito bom, que é o PROERD, mas atinge ainda muito pouco, é um trabalho de formiga, mas ainda é muito pequeno para a demanda da nossa cidade, né? Então, assim, se a gente não fizer... Doutor Luciano não é da Polícia Militar, ele é da Polícia Civil, viu? O quê? Ele é da Polícia Civil. Sim, mas ele entende, ele está entendendo claro o que eu estou falando, né? Então, se não houver uma ação conjunta com todos esses fatores, com efeito cascata, nós também continuaremos a ter gerações e gerações perdidas, sejam elas de pardos, de negros, de brancos, da periferia, né? Porque os que também moram no centro da cidade, a periferia está vindo para o centro da cidade para roubar, para matar aquele que também mora no centro da cidade. Então são uma série de questões, de trabalhos que precisam ser feitos para poder a gente não ter gerações e gerações perdidas e abertura de muito mais presídios. O senhor concorda? Valeu, Jacilena. Um forte abraço e um bom dia a todos. Outro para você. Sim, doutor. Eu vou responder mais ou menos aquilo que eu falo sempre. O Programa de Segurança Pública é um programa coletivo de ações. Então, a geração perdida, eu vou dar a parte da responsabilidade paterna da família para essa geração que está perdida também. Né? Mas, só vou colocar um ponto que eu queria mudar no Código Penal.
para vocês entenderem como eu vou fortalecer o Estado no combate à criminalidade. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, porque atualmente tem assim, logo após, aí eu coloco a sugestão, no prazo de 72 horas, pelas polícias, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Porque nós temos coisas absurdas aqui. Por exemplo, o cara roubou de manhã, 6h30 da manhã, com a arma na cabeça da vítima. Se eu pego ele, 6 horas da tarde, não é considerado mais flagrante. Eu não posso prender mais esse elemento. É uma brincadeira. Você entendeu? Então, 72 horas é um prazo razoável para a gente fazer prova de desenvolver investigação e colocar a mão no flagranteado. É encontrado no prazo de 72 horas com instrumentos, armas, produto do crime, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. A outra questão que a gente tem que mudar, em qualquer momento que ele for preso com o produto do crime, se ele assaltou o seu carro aqui e foi ter uma vida boa, trabalhando de Uber com o seu carro lá no Rio Grande do Sul, e eu pego ele lá no final do ano, eu tenho que ter o direito, eu tenho que ter essa responsabilidade, esse poder de prender ele ainda em flagrante. Porque se ele vende o carro para um terceiro que vai lá no Rio Grande do Sul com documento tudo direitinho, inocente, não tinha condições de saber que aquele carro era roubado, eu posso prender esse cidadão lá depois de um número indeterminado de tempo. Então, quando ele for pego com o produto do crime, ele pode ser preso em flagrante também. No ato da prisão em flagrante, poderá a autoridade policial executar a busca e apreensão nos endereços do domicílio e trabalho do flagranteado. Por quê? A gente sabe que quando o cara vai preso, a própria família, amigos e aderentes e parentes vão lá na casa, né, retirar todas as provas e todos os produtos de crime que ele tem lá. Então, seria essa a minha sugestão, para que no momento da prisão em flagrante, a autoridade policial pudesse executar ordens de busca e apreensão lá na casa dele ou nos endereços de trabalho dele, onde eu possa encontrar provas e outros produtos de crime. No ato da prisão em flagrante, poderá a autoridade policial executar a busca e coleta de dados nos celulares apreendidos com flagranteado, pô. Porque hoje você pega uma série de provas dentro do celular e a justiça, com a ajuda da doutrina, está dizendo que é uma inviolabilidade não autorizada pela lei, não autorizada por ordem judicial, e eu perco o chamado tempo de apreciação de provas. E tempo que passa é a prova que foge, pô. Então eu tenho que ter esse direito de acessar ali. Sim, também acho, né? concordo. Então foi preso em flagrante. Boa. No ato da prisão em flagrante, poderá a autoridade policial divulgar a imagem do flagranteado com a finalidade de que outras vítimas o reconheçam pela prática de infrações penais ainda não elucidadas. Agora, é uma ferramenta que eu tenho utilizado muito, com bastante sucesso. É um criminoso que está preso em flagrante. Quando se fala flagrante, se fala assim, ó, a prova está ardendo, incandescendo os olhos, né? Qualquer um sabe que ele ali é criminoso. Então, nada mais de direito para proteger o cidadão, para combater a criminalidade, eu divulgar a imagem dele flagranteado, e eu tenho utilizado isso com bastante sucesso na elucidação de vários outros crimes. No ato da prisão em flagrante, poderá a autoridade policial fazer uso de algemas e do uso necessário da força para vencer a resistência do flagranteado ao ato de prisão. Porque a doutrina e a jurisprudência, e agora vem com essa legislação da questão do abuso de autoridade, Tribunal Federal, da questão do abuso de autoridade, dizer que o policial não pode usar mais algema. O Isso Supremo, doutor Luciano. Muito bem. Acabou com o negócio de algema. Um minutinho só, doutor Luciano. Val Menezes, bom dia a todos e um bom dia, doutor Luciano. Cláudio Alcântara, bom dia para o melhor programa e programa mais inteligente do rádio. Liz Florencio, essa rádio é sucesso. Laércio Melo, doutor Luciano da Ibope, autêntico. Opa, obrigado da Ibope, doutor Luciano. Obrigado. Néa Santos, professor delegado, doutor Antônio Luciano? Luciano? Também Antônio Luciano. Você também tem um Antônio? Antônio Luciano. Faz a diferença em Alagoinhas, orgulho de ter sido aluna dele, rapaz. Tá que responsabilidade, né? Vanderlei Cruz está assistindo com você. Néa Santos, a mulher na rádio está misturando as coisas, confundindo até os policiais. Cristina Argolo está assistindo.
Obrigado por todos. Vamos lá, doutor Luciano. Entendeu? Esse foi só um ponto da minha sugestão de um pacote anticrime para fortalecer o Estado e diminuir essa impunidade e essa criminalidade. Um ponto só que eu bati só no artigo do Código de Processo Penal que fala da prisão em flagrante, que precisa ser revista. É um conceito da década de 40. Nós temos muitas mudanças no comportamento da criminalidade e que a gente precisa dessa mudança para a gente ter uma maior proteção. Aí você fala assim, você pergunta assim, nós perdemos a guerra? Eu pergunto. Não, mas nós perdemos. Estamos perdendo algumas batalhas. Algumas batalhas. E com a legislação mais forte, mais empoderada, a gente vai ter condições realmente, daqui a uns 5, 10 anos, eu retornar aqui e falar, ó, os indicadores de Alagoinhas estão iguais aos indicadores de Aporá. Ei, que bom seria. Parabéns para vocês agora, aí de Aporá. A bancada da bala, porque poderia encaminhar essas propostas do doutor Luciano. Vai aproveitar. Vou protocolar aqui num cuidado cartório, que tem gente que vai querer imitar. Não, viu? vou protocolar aqui, né? Registre. A questão da autenticidade no cartório e vou entregar para os deputados federais aqui de Alagoinhas. Muito bem, eu gostei da sua Paulo Aze. Vou entregar para eles. São 7 horas. Doutor Luciano, tem muito assunto, tem muita gente que queria ouvir. Ficaria o programa inteirinho, né? A gente pode retornar, porque nós discutimos apenas perfunctoriamente, né? Superficialmente. Gostei também, viu? Superficialmente o pacote do Sérgio Moro, e a gente precisa de um movimento nacional de apoio a essas mudanças, porque senão o pacote dele não vai passar. Infelizmente sobra pra gente. 7 horas.